Idolatrar os filhos e não priorizar o relacionamento. Esse é o nosso segundo tema aqui da Galeria da Fé, onde falaremos sobre espiritualidade dentro dos relacionamentos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, deixe seu like, comente, compartilhe, porque aqui você tem liberdade. Vem comigo! Quando o assunto é filhos, nós entramos numa esfera de muito sentimento, de puro amor. E o que eu ouço, os pais que podem comentar para mim, o que eu mais ouço é: não tem explicação. Pri, esse sentimento não tem explicação. Quando não tem explicação, gente, só há uma explicação para quando não tem explicação. Pega esse código para tua vida. Quando alguma coisa na tua vida tá acontecendo e não há explicação, é Deus. Porque aquilo que não tem explicação é de Deus, vem de Deus. E os filhos e o amor que sentimos pelos filhos, que os pais sentem pelos filhos, não é diferente. É um amor inexplicável, é um amor que excede o entendimento. Ou seja, é uma dádiva, é um amor que foi gerado nos céus e desceu para a terra. É o próprio Deus mostrando para você a grande revelação da humanidade, que é dar à luz a outra vida. Esse é o grande papel de um homem, de uma mulher, de um casamento, de ser humano, que é dar continuidade à vida, continuidade à humanidade. Então, existe um sacrifício de sacrificar a sua vida para que outra vida venha ao mundo. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Esse é o verdadeiro dom da vida. O dono da vida e da morte é Ele, é Deus. Então, a gente sacrifica a nossa vida para que outra vida venha ao mundo. E esse é o verdadeiro sentido da nossa existência. Mas o questionamento que eu sempre faço e quero deixar aqui para vocês é o seguinte: quando nasce um filho, nasce uma outra vida. Não é a mesma vida dos pais, não é uma vida colada e não é uma apropriação dos pais. É uma outra vida que está vindo ao mundo. E um filho, ele está com os pais, ele não é dos pais. Primeira reflexão que eu quero deixar com você: o filho não é dos pais, ele está com os pais. E os pais, eles têm deveres, obrigações e usufrutos com os filhos. O grande papel de um pai e de uma mãe é cuidar, alimentar, servir aquela outra vida que está vindo ao mundo, sobretudo formar o caráter daquele outro ser humano, daquela outra vida, para que aquela outra vida cresça e vá formar também a sua família, o seu núcleo, e assim ele cumpra um dos mandamentos de Deus que está escrito lá em Gênesis 9:7, que é crescer, multiplicar, povoar a terra. Esse é um mandamento de Deus. Deus fez a terra para que possamos multiplicar abundantemente toda a existência da terra. Porém, hoje o que a gente mais vê não é essa dinâmica acontecendo, e sim uma dinâmica distorcida, onde os casais colocam como prioridade máxima dentro da relação os filhos, não só dentro da rotina, não só dentro do espaço físico, quando o filho está ocupando todo o espaço, todo o ambiente, não somente dentro da relação, como também do espaço físico, como também da prioridade de tempo, como também da prioridade sentimental, onde os pais acabam colocando no espaço do relacionamento que pode estar fragilizado com a chegada daquele bebê ou já estava antes, e aí os pais colocam os filhos ocupando aquele lugar do relacionamento, o que é um grande erro, onde a gente vê as crianças ocupando todos os espaços de uma forma inconsciente, porque a criança não tem culpa alguma, é uma má condução sentimental que o pai e a mãe estão naquele momento que a criança chegou, e a criança acaba ocupando todos os aparelhos eletrônicos, o espaço físico, não existe mais momento e mais espaço nenhum para o casal, e isso é um grande erro que um casal pode cometer, porque o que acontece? Primeiro, que lá em Efésios 5, 6, a gente lê sobre os mandamentos, sobre o casamento, sobre
sobre a doutrina que Deus deixou sobre o casamento. E isso é muito bem revelado na palavra. Em Coríntios também está escrito, mas lá em Efésios está falando que a mulher deve guardar o seu marido e o marido cuidar dessa mulher, que um está unido ao outro em uma só carne. Essa revelação, ela acontece lá na criação, em Gênesis, onde Gênesis 2:22, deixai o homem, a sua mãe, a sua casa e o seu pai, e se juntar a uma mulher, e nela ser uma só carne. Essa passagem, ela se repete em Mateus, ela se repete em Efésios, ela se repete em várias passagens da Bíblia. Isso é uma instrução, isso é um mandamento de Deus. Deus deixou o casamento, a união do homem e da mulher, para que juntos pudessem viver e para que juntos pudessem multiplicar a terra. E o filho é uma dádiva que vem dos céus. Mas a única coisa que você vai escutar na Bíblia sobre filhos é instrução. Você pega em Provérbios, pega em Efésios mesmo, você pega em várias passagens onde Deus coloca como mandamento você instruir os seus filhos para que eles sigam também os mandamentos de Deus. Ou seja, Deus não tá te colocando que você deve priorizar seu filho no lugar do seu relacionamento. Deus não tá te dizendo assim, olha, seu filho é do seu sangue, seu marido não é do seu sangue. Então, um dia esse marido pode ir embora, mas seu filho fica, que é o que a gente mais escuta na sociedade moderna. Gente, não é assim que funciona. Casamento é laço, é aliança, é união. A partir do momento que você disse sim, por livre e espontânea vontade, foi uma escolha sua, vocês se tornam perante Deus uma só carne, que é quando a gente começou a humanidade em Gênesis, a criação do homem e da mulher, da psique, da energia feminina e masculina eram unidas, eram juntas. Tanto é que temos dentro de nós energias femininas e masculinas. Então, num corpo físico habita predominantemente do homem a energia masculina e da mulher predominantemente a feminina. E nesse sentido, um complementa o outro. Quando você não prioriza o que está escrito na Bíblia, quando você não reserva um momento para o seu relacionamento, ele fica extremamente fragilizado. Vocês deixam de cumprir a função matrimonial que assumiram perante Deus, que era um cuidar do outro, e priorizam a criança. Só que aquele filho, um dia, ele vai embora, ele vai se tornar independente e vai seguir o caminho dele. E eu não tô dizendo que você não vai ter uma prioridade nos primeiros anos da vida do seu filho, porque é natural. Quando a criança nasce, ela exige muito mais da mulher até do que do homem, uma privação de muita coisa. E isso sim é o sacrifício por outra vida. E é lindo isso. Só que não significa que o seu marido ou a sua esposa não precisem também de você. O tempo que você vai dedicar para o seu filho é maior do que para o seu marido. Mas seu marido é uma prioridade, sua esposa é uma prioridade e o seu relacionamento é uma prioridade. Há uma necessidade extrema de ter um dia na semana de não falar de filhos, de não ter filhos, de não falar de trabalho e de ter intimidade com o teu marido, de trocar carinhos, de trocar ideias, de falar sobre futuro, de falar sobre sentimentos, anseios. É o momento dos dois. Então é muito necessário. Quando um casal não adota essa postura, é muito triste, mas é muito comum os casais se dissiparem, o homem e a mulher não cumprirem os seus papéis dentro do matrimônio, o filho tomar conta daquilo ali. E digo mais, para uma criança assumir essa postura, essa responsabilidade inconsciente de ter que suprir o amor, o carinho e a atenção daquele adulto que não tá trocando isso com seu parceiro, é muito pesado. A criança fica com uma necessidade de atender a expectativa do pai. Então não façam isso com seus filhos, não faça isso com você e não faça isso com seu cônjuge. Dê atenção ao seu relacionamento. Na escala da vida você olha primeiro para Deus, depois você olha para você, depois você olha para o seu matrimônio, para o seu cônjuge e depois você olha para os seus filhos. E é assim que funciona. Seus familiares estão aqui embaixo, seu trabalho também. Nessa jornada você vai estar priorizando o primeiro mandamento que Deus deixou na terra e o maior de todos, que
que é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, você vai estar praticando o amor próprio, cuidando de você. Terceiro, você vai estar colocando o seu casamento, seu matrimônio, que é um mandamento também, como prioridade na sua vida. E depois você vai estar servindo a uma outra vida, que é o seu filho. Lembre-se, deveres, usufruto e direitos. O amor é o nosso bônus, é o bônus que todo mundo recebe por gerar vidas, por ter filhos. Eu espero que vocês tenham me entendido. Esse assunto é bem denso, esse assunto ele é de certa forma polêmico, mas ele é verdadeiro, ele é autêntico e o que está escrito não muda, é irrevogável. Por último, por fim, a idolatria também não vem de Deus. Quando você coloca seu filho acima de Deus, quando ele é o sentido da sua vida, também é um problema. Então, eu deixo aqui essa reflexão. Continuem aqui me acompanhando. Toda semana eu trarei um vídeo novo sobre relacionamentos e espiritualidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!